Recording in progress. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí começando mais um Roundtable Reviews, nosso quadro onde comentamos lançamentos, álbuns do ano de 2023. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente do ABC, apresentando esse programa maravilhoso e muito bem acompanhado do meu brother Leonardo. Como está, Léo? Tudo bem? Leonardo, está tudo bem? 100%. Salve, salve, rapaziada. Metal Rocks, brabo e furioso, mais uma vez aqui com todos, velho. Derramando feiura na freguesia do zero. E é isso aí, mano. Vamos lá, vamos lá! Muito bem acompanhado também do meu brother Raoni, lá da Zona Oeste, velho. Como é que você está, Raoni? Diga para mim. Salve Ian, salve Bangers. Tamo aí, cara, tamo bem aí. Aliás, uma pergunta, cara, o que é o O da freguesia? Que eu ainda não conheci, gostaria muito de conhecer. Melhor. O- Olha, não Não, não, pergunta não. não tem malícia, não. Que isso? O ó da freguesia era porque tinha um canto na igreja. E falava, ó, a Nossa Senhora, ó, ó. E aí ficou a freguesia do ó, por causa de um canto lá católico para Nossa Senhora, entendeu? É isso aí, não tem sacanagem no negócio igual vocês pensam. Tem mais sacanagem Pra do que onde mais. tem, Se tem igreja, tem sacanagem, meu amigo. Não vem com essa, não. Outra, pra onde temos outra, Calma também a aí. outra cultura, né, meus sacanagem. amigos? É outra sacanagem. Maravilha, então. A partir dessa sacanagem, meu amigo, a gente vai pra sacanagem boa no soft heavy metal aí, velho. Super interessante que vamos comentar hoje. Essa banda, né, que já está no seu terceiro álbum, banda projeto, mas acho que já é banda. Acho que é mais One Man projeto da Band. banda. Não sei, não É. sei. Chama Ouija Bird, né? Temos aí o terceiro álbum da banda chamado The Well of Hell, fazendo uma sonoridade aí meio próxima do heavy metal, toque de AOE, não sei, bem complicado de dar a classificação, mano, dessa banda. Quero ver o que vocês vão falar sobre, eu também vou dar as minhas opiniões quando for a minha vez. Raoni, por favor, comece. O que você achou, velho, desse terceiro álbum do Ouija Bird? Beleza, só fazendo uma correção, cara, não é o Poço do Inferno, mas o Poço para o Inferno. The Ah, Well to sim. Hell. Ah, To Hell? E, to Hell. Perdão, E perdão. Meu amigo Ian, você não está correto, aliás, cara, que esse projeto aqui do André Sandberg é uma loucura, né? É até difícil de entender, mas vamos lá. Como o Ouija Bird não é uma banda muito conhecida ainda por muitos, acho que é melhor a gente fazer uma retrospectiva. E começando pelo André Sandberg, né? Que ele é o one man da banda, né? Ele faz tudo, vocal, baixo, guitarra, bateria, a parada toda. Mas ele é mais conhecido por essas bandas aqui brasilienses, ou brasileiras, né? Brasilienses é de Brasília. Mas vocês entenderam. Pelo Dr. Living Dead, cara, a banda sueca aí de thrash crossover, né? Fez bastante sucesso aqui no Brasil ali por volta de 2008, 2009, né, principalmente com a participação deles no The Night of Living Trashers, né, que a gente estava até falando, você e o mexicano estiveram presentes quando eles se apresentaram por aqui. Tenho cicatriz até hoje desse dia, velho. Vixe, ô dia bom, ô dia bom. Porém, a grande loucura, cara, é que em duas partes, né? A primeira é que eles vieram para cá ainda sem ter lançado nenhum disco, né? Então só com as demos ali. E a segunda é que quando eles lançam o primeiro disco em 2011, né? O auto-intitulado Dr. Living Dead, o Andreas ele já está basicamente ali no eixo para lançar o Die and Let Live, né? Que é o primeiro disco desse projeto solo dele, né? E o primeiro disco ele tem uma sonoridade um pouco mais tradicional, de certa maneira, um pouco mais soturna, né? Acho que em comparação do que a gente já comentou por aqui, eu posso trazer o Summerlands, né? Não que seja parecido, mas lembra um pouco, tem uma pegada um tanto mais séria. Ele prossegue no Dr. Living Dead até sair, se eu não me engano, a saída dele se dá ali por volta de 2014 ou 2015. Então ele vem com The Imperial Explorer, que é um disco que vai para um space metal, se é que eu posso dizer assim, umas doses de progressivo. Esse daí foi um disco desses três, o mais difícil, né, na minha opinião,
de digerir, de escutar por hora, né? Mas não que seja um disco ruim. E aí ele entra em uma outra banda de thrash crossover, que é o Negative Self. Eles lançam 2 discos, a banda também acaba, até onde eu sei, né? Acabou. Então ele vem agora com essa continuação de sua carreira solo com The Well to Hell. E nesse terceiro disco, vem na tendência, né? Que já tem acontecido há algum tempo, de um hard heavy altamente anos 80. E quando eu digo isso, vai desde as timbragens de guitarra, né? Até mesmo o uso de sintetizadores e o uso de bateria eletrônica, que nos outros 2 discos não tinha, ou pelo menos não era tão evidente, apesar de que em todos os discos eu acredito que seja uma drum machine, né? Seja bateria programável. Então, por mais que tenha o som de bateria acústica, era um computador tocando na real. Pois bem, falando quanto disco, cara, a primeira impressão que todo mundo vai ter e já tá vendo aí na nossa telinha é essa capa maravilhosa, né? Que parece que saiu de um episódio piloto do Mestre dos Universos, famoso He-Man, né? E, putz, eu olhei isso daqui, cara, eu não dei nenhum crédito a princípio, mas na real, se trata de um disco interessante, né? Como eu disse, as timbragens das guitarras do Andreas aqui foi bem pros anos 80 mesmo, né? Os riffs bem interessantes. Nos outros discos já tem esse trabalho, principalmente no primeiro, um trabalho bem interessante de guitarra. Aqui continua, né, só com essa timbragem mais retrô. E eu acho que a primeira coisa mais na cara que a gente repara é um uso muito grande dos sintetizadores em boa parte das músicas, né? Alguns destaques aqui, né? Eu acho que a introdução com Delight é bem legal também. The Kid é uma música que me chamou muita atenção, e aí tem essa pegada exatamente do que eu tô falando, sintetizadores mais fortes, a bateria eletrônica ali, bem na cara, bem evidente, né? A gente vai ter também Shadow of the Cat, que é uma música bem legal, bem interessante. Ignus Imo Foraminis, que está ali quase encerrando o disco, também traz uma pegada bem legal. No geral, eu acho que eles conseguiram entender um pouco do movimento que está acontecendo atualmente com heavy metal, né? De certa maneira, me lembrou um outro disco que saiu esse ano, talvez a gente comente, né? Que foi o Nostalgia do Enforcer, que também vai mais nessa linha, né? Uma linha bem de um heavy metal bem retrô mesmo, uns refrões mais marcantes, mais grudentos, os timbres também, né? Mais proeminentes para esse lado. Mas aqui também tem algumas coisas que eu não achei tão legais. Considerando que o Andreas, e eu acho que eu não mencionei isso, né? O Andreas era vocalista do Dr. Living Dead e ele era conhecido como Dr. Ape, né? Como vocalista para uma voz mais limpa, mais cantada, digamos assim, né? Porque no Dr. Living Dead ele estava basicamente falando, né? Esse vocal de afronta, como o Ian diz. Cara, o vocal dele aqui não caiu tão bem, é um vocal meio manso, sabe? Meio, parece que com chantilly, falta aquela coisa, falta aquele punch, tá ligado? Que eu acho necessário nesse tipo de gravação. Mas não faz o disco decair tanto, né? É uma particularidade dele, a maneira dele desenrolar aí no vocal. Mas é isso, achei um disco interessante. A banda também é interessante, né? Por todas essas trocas de estilos, digamos assim, porém dentro do heavy metal. E, pô, é uma adição bacana, né? Pra gente tá comentando aqui, tá apresentando pra galera. Acho que vale a escutada assim, porque tem elementos muito bons aqui. Maravilha, man. Vamos lá, então. Assim, velho, eu considerei esse The Well to Hell, depois de terminar a primeira escuta, eu escutei acho que ele umas 3, 4 vezes, mais ou menos. Eu achei ele um álbum, assim, muito caseiro, sabe?
É muito meio que uma satisfação pessoal de querer fazer alguma coisa com uma sonoridade, diria até experimental, velho, eu vou chamar de Dr. Ape, viu? Eu não tô muito acostumado com o Andreas, não. Eu conheci como Dr. Ape. Vai ficar com Dr. Ape mesmo. Sim. Então, a partir de que eu comecei a entender esse álbum por essa proposta, tá ligado? De ser um bagulho que o cara quer lançar, tá ligado? Dentro de uma sonoridade que ele gosta de experimentar em cada caso. Curiosamente, cada caso que acontece é nos intervalos das bandas de crossover. Então, parece que ele precisa de um pouquinho de momento de paz para poder cair no caos depois, né? Tá. Mas o que eu estava falando antes, né? Eu acho até um pouco injusto, tá ligado? A gente fazer meio que. É assim, a gente faz uma resenha, né? Mas fazer uma crítica, tá ligado? Sobre ser positivo ou ser negativo. Porque esse é um trabalho que o cara fez em casa, tá ligado? Meu, experimentando, brincando, e conseguiu lançar da forma dele, né? Bom, vamos lá. A gente já trouxe o álbum aqui para a mesa redonda, né? Eu achei o instrumental da banda bacana, tá ligado? Dentro dessa proposta que foi colocada dentro desse álbum aqui específico, porque os outros dois anteriores são diferentes, né? Até certo ponto. E com esse esquema que o Raoni falou, tá ligado? Que o vocal ele é bem meloso, assim, ele é bem. Não tem variação vocal, né? Ele é uma coisa muito. Me falta o adjetivo agora, velho, mas. Puta, tem uma hora, tipo, as músicas também não são muito pequenas, né? Elas são um pouco longas, assim, elas variam entre 4 e 6 minutos, a última, se eu não me engano, tem 8. E como você fica com essa, ainda mais com essa gravação, tá ligado? Essa gravação, ela é meio, ela não, ela parece orgânica, mas ela não é orgânica de verdade, né? Porque se tem já a parte de bateria que é aparentemente eletrônica, né? Uhum. A sonoridade está muito longe das coisas trigadas, velho, que a gente ouve hoje em dia. Na verdade, é totalmente o oposto daquilo, mas ao mesmo tempo, para mim, também não soa real. Então é um outro problema, tá ligado? Que se tem com a gravação, além da falta de um punch maior, que eu acho que teria ajudado mais as músicas, sabe? Esse punch não ia ser apenas na parte do vocal, entendeu? Porque o vocal também ia precisar ter um pouco mais de variação. E ai, complicado esse álbum, velho. Sei não, viu? Ah, puta, velho. Eu acho que mais pra metade, assim, velho, tem a partir da música Back to the Island, tá ligado? O álbum começa a ficar um pouquinho mais marcante, mais interessante. Tem umas outras duas músicas que eu achei legaisinhas e eu fiquei pensando, poxa, eu acho que eu ia gostar mais desse álbum se ele fosse, sei lá, um EP. Tivesse um EP com 4 músicas ou até 3 músicas e um blém, blém, blém ali no meio, tá ligado? Porque eu vou ser sincero pra vocês, eu não, velho, achei meio chatinho, viu? Não, não gostei, não. Fazer o quê? Leonardo, por favor. Então, meus nobres, pois não, vamos que vamos. Eu achei legal. Achei legal, legalzinho, legal, entendeu? Mas, assim, acima de tudo, é um álbum interessante, cara, porque vocês falaram muitas coisas aqui, acho que eu concordo com a maioria das coisas que vocês falaram. Primeiro que eu ia estar falando, é um álbum caseiro, né? Sim, ele dá essa impressão logo de cara, né? De ser um one-man band, um projeto, e é o que o Ian falou. A gente observa essa gravação que ela remete ao mofo, né? Dos anos 80, só que ao mesmo tempo a gente percebe que é uma coisa feita, tipo, de maneira que não é gravado como era gravado essas coisas mofo lá na época, uma coisa gravada no computador, em casa, de uma maneira muito mais digital e resumida, obviamente, porque a gente percebe isso nas músicas, as músicas trazem esse clima. Só que ao mesmo tempo, essa referência é interessante, né? Assim como todas as referências dos anos 80 que ele trouxe nesse disco. E é legal também entender como projeto, né, velho? Essa característica do Andréas de gostar de variar a música que ele faz, que ele gosta, que ele tem prazer de fazer em casa. Então, é o que o Raoni falou. O primeiro disco é um disco mais de heavy metal tradicional mesmo, mais simples, mais pesado, eu acho. Aí o segundo disco é mais viajeira,
mais espacial, mais progressivo, principalmente, né? Com a presença muito maior de teclado. Eu acho o segundo disco um pouco mais depressão, também mais down. E esse aqui, cara, ele mantém, eu acho que uma raiz ali heavy metal, pelo clima épico que ele tem. Ele tem um certo clima épico também, que a gente já traz por essa capa tosca e ao mesmo tempo interessante e legal, né, velho? Com essas referências anos 80 que a gente vê em todo disco. Então ele tem também um clima épico. Eu acho que esse disco ele puxa mais também pro hard, pro AOR, principalmente com essa presença desses teclados, né, velho? Tem bastante teclado nesse disco. Só que essas características que vocês mencionaram, quando trouxeram para o negativo, não me incomodam tanto, entendeu? Nem a gravação mais caseira, nem, por exemplo, uma coisa que eu acho positiva nesse disco são as guitarras e os solos. Achei ótimos solos de guitarra nesse disco, as guitarras são bem legais. Esses timbres, mesmo não sendo orgânicos, sendo uma coisa mais feita em casa, no computador, eles trazem uma referência bem interessante dos anos 80, e essa bateria, justamente que vocês mencionaram, é uma coisa muito legal, porque esse timbre de bateria que as bandas usavam a exaustão nos anos 80, é muito raro da gente observar as bandas que fazem esse trabalho retrô usarem desse recurso, dessa bateria mais eletrônica, com essa timbragem eletrônica, entre aspas, que a gente via nos anos 80, né? Com aqueles tons bem que a gente via no synth pop, né? Nessas coisas dos anos 80. Ele traz aqui, eu acho, de uma maneira muito positiva, que as bandas, elas, no momento de trazer uma bateria mais original, elas esquecem também que essa timbragem nos anos 80 era um recurso muito usado. E uma coisa também interessante que vocês falaram, que aqui eu achei legal, eu achei positivo também no disco, é justamente esse vocal mais leve e sem variação, velho. Que isso também é uma referência dos anos 80. Principalmente do começo ali dos anos 80, a gente tem muitos artistas ali do heavy metal tradicional americano, próprio Heavy Load, essas bandas, elas tinham o vocal mais leve, entendeu? E era uma coisa mais linear. Só que o que aconteceu? Veio Bruce Dickinson, veio Dio, veio Robbie Halford, e a referência desse vocal mais leve passou a ser deixada de lado, tá ligado? Até o Bruce Dickinson tinha esse viés um pouco, depois virou tudo impostadão, virou tudo poderoso, Geoff Tate, Halford, tá ligado? Esse vocal mais leve, mais linear, com menos variação que existia no começo dos anos 80, foi um pouco deixado de lado, graças a esses grandes vocalistas poderosíssimos que tomaram conta do heavy metal de uma maneira obviamente positiva, mas essa referência que ele trouxe, eu acho proposital nesse disco, é uma referência dessa época que foi deixada de lado muito mais que qualquer coisa que a gente falou, muito mais que os teclados, que essa bateria sintetizada e os outros elementos. Então, eu acho essas questões positivas, tá ligado? Achei bem legal. No More Lies, Back to the Island, que o Ian mencionou. E é isso aí, cara, é um projeto interessante, que para mim o ponto negativo, eu acho que ele não são nem esses. Eu acho que as músicas mesmo elas se tornam um pouco maçantes em algum momento. Eu ouvi, a terceira vez que eu ouvi, eu já estava meio legal, já falei, ah, maravilha, tá ligado? Beleza. Achei um pouco maçante, na questão mesmo da estrutura da composição. Se fossem composições mais grandiosas, que prendessem um pouco mais de atenção, acho que seria um disco melhor. Mas legal, cara. Interessante, sim. Gostei até certo ponto. Não é um disco que eu vou ouvir pra caramba, mas é isso aí. Mas você não achou a linha vocal mexicana meio influenciada por Ghost, não, velho? Você não acha que parece um pouco o Eu Paper acho que Man? a Deu uma referência, sussurradinha? eu acho que a referência dos dois é a mesma. E aí trouxe a É, bad vibe nesse sentido, entendeu? Mas é o que eu tô falando, era um recurso usado mais no começo dos anos 80, que com certeza o Tobias Ford pira nisso, e que foi deixado de lado. Os dois trouxeram também dessa maneira, mas bate a bad trip por causa disso, eu acho. pode crer, pode E ser, né? no primeiro disco, a gente pode reparar que o vocal ali do Andrés, né? Ou Dr. Ape, chame como quiser, também tem essa influência do King Diamond, né? Que nem o Tobias.
E aí, aqui ele muda, só que o problema disso, eu considero pra caralho isso que o mexicano falou, que faz muito sentido. Só que assim, mesmo essas bandas do começo dos 80 não tinha esse vocal monótono, que eu achei o vocal dele meio Certeza. retão, assim, sabe? E isso eu acho que acabou atrapalhando um pouquinho a minha audição no geral, tá ligado? Aquela Mas é música, isso. uma das últimas músicas que foi a que você citou, Raoni, eu esqueci o nome dela agora. Aquela que A é... Shadow of a Cat, Não, a outra, que é em latim. a Ignus Imum Isso. Foraminis. Ela, para mim, ela parece uma música do segundo álbum do Ghost, só que se tivesse sido gravado no primeiro, Isso. com a gravação do Isso primeiro, mesmo. com menos dinheiro ainda. Com menos dinheiro, né? Com menos dinheiro. É só mais um adendo também, velho, muito interessante, que quando eu tava pesquisando umas coisas da banda, velho, que eu fui ver na parte de letras, tá ligado? E não tem as letras do álbum, né? O álbum ele só saiu em cassete, não sei se chegou a sair em CD. Se passa sair em CD, acho que eu vi esses dias, saiu em CD faz pouco tempo, tipo 2 semanas. Assim, mas ele só tinha saído Sim, cassete digital e as letras, velho, falam, as letras, a única temática que a banda tem é sobre o Rasputin. Então, a certo. história, né? O místico russo, tudo que a gente escutou nisso aqui, velho, deve ser história do Rasputin. E nos primeiros álbuns também, tipo, caralho, tá ligado? Tem coisa Pirou pra. no Rasputin, né, Pirou no velho? Rasputin, mas tem coisa pra falar, então, né? Eu achei Inclusive, o interessante primeiro isso, disco, a mas. capa é o Rasputin, né? A É. capa do É primeiro ele disco no é o primeiro? Rasputin na capa. É. Caceta, então tem coisa pra falar, hein, velho? Nossa, que legal, assim. Não tem as letras, né? Não deu pra ver, mas. Enfim, mesmo assim, isso aí, velho. Interessante. Interessante o álbum. Curioso, fora da curva, eu diria, por mais que não pareça. Mais algum adendo, meus amigos? É isso daí. Então, acredito que é isso. Terminamos aí The Well to Hell do Ouija Bird. Muito obrigado a todos que assistiram e nos acompanharam até aqui. Se inscrevam em todas as nossas mídias sociais, que tá tudo aí embaixo. Oh, perdão meu francês. Beleza, meus amigos? Adiós!